Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Hoje o vídeo atrasou um pouquinho, porque eu acordei tarde, dormi, que foi uma beleza para revigorar, né? A beleza. Vocês sabem que eu gosto de brincar, né? Mas bom dia na paz do Senhor Jesus. Como está sendo o seu dia? Está se preparando para este fim de semana? Está reunindo a família? Foi pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu? Perdoou aquela pessoa que ofendeu você? Como está? E as bênçãos do Senhor têm vindo a você? Eu creio que sim. Hoje nós vamos ouvir uma palavra maravilhosa. Palavra de alerta para nós hoje, muito importante, que está em 1 Tessalonicenses 5:4, que vai nos dizer o seguinte: vós, irmãos, não estejais em escuridão, de modo que aquele dia vos sobrevenha assim como a ladrões. Então nós não podemos estar na escuridão, nós não podemos estar de olhos vendados, nós precisamos estar alerta. Para quê? Para o dia do Senhor que breve virá. Muitos não acreditam, mas nós sabemos, né? Nós que analisamos a palavra do Senhor sabemos que está por um triz. A qualquer momento Jesus pode vir ali. Quem sabe até antes de eu terminar esse vídeo, Jesus já está ali, né? Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o momento e ele virá. Essa é a única certeza que nós temos e temos que nos preparar para essa vinda. Vamos à nossa promessa do dia. Vou dar uma mexidinha aqui. Essas promessas maravilhosas, né? Que tem nos abençoado. Essa palavra de Deus, essa mini carta de Deus para nós. Essa carta de hoje é grande, viu? Ela está em Gálatas 2:20. A promessa de hoje está em Gálatas 2:20 e vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Olha, se nós, né, morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, juntamente com Ele nós vivemos, né? Vivemos pela fé, vivemos pela autoridade de Cristo Jesus, né? Então Cristo ele está nos dizendo, se você aceitou o sacrifício dele na cruz, se você tornou um servo fiel de Deus através de Cristo Jesus, ele vive em você, ele vive com você e ele cuidará de todas as coisas para você. Creia nisso. Ontem o culto Sexta Profética com o nosso pastor presidente, pastor Rogério, foi maravilhoso. Nós aprendemos que a nossa boca foi feita para profetizar e profetizar coisas boas. E eu pergunto a você, você tem profetizado? Você tem usado a sua boca para proferir bênçãos para você, para sua família, para os seus amigos, para os vizinhos, para quem está necessitado? Caso a se pensar, a gente usa a nossa boca para muitas coisas, né? Mas estamos usando ela de uma forma correta? Estamos usando ela para o nosso bem, né? Profetiza comigo agora, repita comigo essas palavras. Eu sou abençoado por Deus e merecedor das promessas da salvação em Cristo Jesus. Eu profetizo as bênçãos, vitórias e milagres sobre a minha vida e sobre toda a minha parentela. Amém? Amém. Glórias a Deus e aleluia.
Já falei tanto que deu sede. Vamos tomar um pouquinho de água no nosso mini garrafão? Água é muito bom. Então vamos agora ao nosso texto de hoje, né? Que está em 1 Tessalonicenses 5:4, que vai nos dizer o seguinte: Vós, irmãos, não estejais em escuridão, de modo que aquele dia vos sobrevenha assim como a ladrões. Então temos que ter o cuidado, né? Porque Jesus virá como vem o ladrão, numa hora em que estamos despreparados. Porque se nós soubéssemos em qual vigília, né, viria o ladrão, nós nos prepararíamos para a chegada dele, com certeza. Nos armaríamos, nos chamaríamos a polícia, proteger nossa casa, soltava os cachorros e por aí vai, né? Mas no sentido espiritual, né? Nós não sabemos a hora que Jesus virá. Então temos que nos preparar, temos que já estar preparados, né? Porque não tem como se preparar quando ele chegar. Porque ele diz que naquele dia, no dia que ele chegar, terá muito ranger de dente, muito choro, muito gemido, muita tristeza e também muita alegria para nós que buscamos a santidade do Senhor. Não é em vão, não foi em vão que Jesus morreu na cruz por nós e não é em vão que eu e você acreditamos, que nós exercemos fé, nós confiamos e estamos nos preparando e já estando preparados para a vinda do nosso Deus, né? O nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Vamos ao nosso texto de hoje. Vocês podem ver que hoje eu estou muito feliz, eu estou eufórica. A felicidade, né, de sentir a presença de Deus, de saber que Jesus está aqui, ó, sentadinho do meu lado, me ajudando, colocando a mão aqui nas minhas costas e dizendo: fala, filha, fala o que eu quero dizer aos meus amores, né? Aos meus filhos, aos meus amados, aos meus irmãos. Olha que maravilha ser considerada irmão de Cristo Jesus. E nosso texto vai dizer o seguinte: as profecias bíblicas revelam claramente que já estamos bem avançados no tempo do fim. Como nunca antes, temos de fortalecer o nosso senso de urgência. Um soldado em tempo de paz não sente a sensação e os perigos da guerra, mas se por causa disso ele não perceber a necessidade de se manter alerta e, de repente, for convocado à luta, é provável que esteja despreparado, com consequências fatais. Olha o perigo, né? O soldado, quando ele está em guerra, ele está preparado, né? Ele está ali sofrendo a tensão da guerra, está lutando, está batalhando para sair vencedor. Mas quando é tempo de paz, ele pode começar a ficar despercebido, tranquilo, né? Não estamos em guerra, posso descansar. Mas a palavra nos ensina que ele precisa estar apercebido da urgência da vinda, né, de Jesus, onde será a guerra final, né, onde nós, como soldados de Cristo, lutaremos contra os soldados de Satanás. Né? Já parou para pensar? Está se preparando para esta guerra final que acontecerá? Será algo nunca visto antes, onde Jesus prevalecerá definitivamente contra Satanás. Olha que maravilha. Vamos continuar o nosso texto. Dá-se o mesmo em sentido espiritual. Se aos poucos perdermos o senso de urgência, talvez fiquemos despreparados para nos defender dos ataques contra nós
e poderemos ser pegos de surpresa quando o dia de Deus por fim chegar. Então, é algo sério. Nós podemos ser pegos de surpresa. Como eu disse, talvez Jesus volte antes que eu termine esse vídeo. Talvez ele volte hoje à noite quando eu estiver dormindo. Talvez ele volte amanhã quando eu estiver almoçando. Talvez ele venha daqui 100 anos. Não sabemos. Mas uma coisa eu te digo. Se ele vir depois que eu partir para a glória, depois que eu morrer, não terei mais chance. Então, enquanto eu tenho vida, eu preciso buscar. Eu preciso me preparar. Estar no senso de justiça. Para quê? Para que, se eu morrer antes da volta do Senhor, eu durma na morte com Cristo. Por quê? Porque a palavra diz que na vinda de Jesus, os mortos serão ressuscitados primeiro para encontrar com Ele. Então, de toda maneira, meus amores, temos que nos estar preparados, porque não sabemos o dia da manhã. Não sabemos o que pode nos acontecer no dia de amanhã. Se Jesus não voltar e se nós morrermos, temos que morrer em Cristo Jesus. Assim como Paulo disse, combati um bom combate, encerrei a minha carreira com fé, com confiança, né, com obediência. Gente, a palavra-chave da vida é obediência. Quem obedece a Deus tem longos dias de vida. Quem obedece a Deus já se prepara e se defende de muitos perigos dessa terra. Eu sou prova viva disso, né? Porque quando Deus fala para mim, olha, não faça isso, está errado, e eu evito de fazer, eu vejo a glória do Senhor se manifestando na minha vida. E creio que você já sentiu também, já passou por isso também. Por isso nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, aleluia. Vamos continuar aqui. E diz assim: se alguém retroceder de seguir a Deus, agora é o tempo de voltar novamente para Ele. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, afastado de Deus ninguém está. Porque Deus, ele se aproxima de nós. Mas nós nos afastamos do caminho que Ele quer que nós andemos. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Alerta-se a esse tempo esse senso de justiça, esse senso de rapidez, né? Esse senso de que breve Jesus virá e precisamos estar preparados. Não é de admirar que o apóstolo Pedro nos admoeste a manter bem em mente a presença do dia de Deus e a praticar atos santos de conduta e ações de devoção piedosa. Então temos, meus amores, que aproveitar o nosso tempo ao máximo. Meus amores, eu digo a vocês, tudo nessa terra é ilusão. Tudo é ilusão. Nós precisamos de uma casa? Sim, mas ela não precisa ser a melhor casa do mundo. Nós precisamos de um carro? Sim, isso é conforto, né? É bom ter conforto, mas não precisamos ter o carro, né? Nós precisamos ter o Jesus, o único e verdadeiro, aquele que não é ilusão, aquele que é verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que segue a Ele, né, está no caminho, vai descobrir a verdade e terá a vida eterna. Olha que maravilha, né? Nós ainda temos esperança. Este mundo cada dia está mais difícil. Nós estamos vendo, né, que cada dia
os dias são maus, as pessoas estão arraizando o mal dentro delas, muitas pessoas. Graças a Deus, esse não é o meu caso, não é o teu caso, porque eu tenho certeza que se você chegou até aqui, se você está ouvindo, né, está assistindo esse vídeo, você está no caminho bom. E se não está ainda no caminho bom, Deus está te alertando, Deus está te convidando a mudar o quadro da sua vida, a fazer uma transformação na sua vida, uma transformação para melhor. Confie no Senhor e tudo mais Ele fará. Confia nele. Tenha a certeza de que quando nós morremos para essa terra pecaminosa e nos acendemos à vida para com Cristo, tudo muda. Nós não precisamos dessas coisas terrenas. Tudo aí são coisas vistas aos olhos, são desejosas, assim como os manjares de Satanás, né? Eu me lembro, recordo aqui que no livro de Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia junto com seus amigos, né? E lhes foi oferecido manjares que eram servidos ao rei. Então eram coisas deliciosas. Imagina se um rei vai comer coisas simples, né? Então foi servido para eles o melhor da Babilônia. Só que ele teve a inteligência, ele estava em alerta. E ele disse, não vamos comer, porque essas comidas, antes de servir ao rei, são oferecidas aos deuses. E se nós comermos, estamos ofendendo ao Deus vivo. Então, vamos primeiramente fazer um jejum, comer frutas e verduras, né, selecionadas, que não foram oferecidas. E vamos orar, pedir a Deus, né, que abençoe e nos permita comer esse alimento e que ele não seja para nós como é para o rei, né? Uma oferenda. Então ele usou de sabedoria. Você está usando de sabedoria? Qual a estratégia você está usando? Porque eu vou te dizer, não é fácil nos despertar, não é fácil nos afastar das coisas do mundo, porque os manjares de Satanás são bonitos e são gostosos. Mentira quem fala que não é gostoso. O pecado, ele é saboroso no início, mas quando desce a garganta, ele é amargo. O final é amargo, né? É como aquelas bebidas que quando você toma é doce, e aí você vai tomando e tá gostoso, e aí no outro dia você acorda com uma dor de cabeça que se alguém fizer assim parece que vai explodir. Se alguém dizer, paz do Senhor, irmão, a sua cabeça parece que vai explodir. É tudo engano. As coisas terrenas são engano, mas as coisas de Deus são verídicas. Jesus, né, o nosso Deus, ele vai nos alertar. Todas as coisas passarão. Tudo nessa vida passa. A nossa juventude, o nosso vigor, a nossa capacidade mental, tudo vai deteriorando. Os carros, as casas, tudo que é material vai deteriorando. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Nós temos aqui a nossa Bíblia há mais, né, de 2000 anos, né? Nós temos, primeiro, nós tínhamos os pergaminhos, né? E hoje nós temos as Bíblias para nos orientar. Gente, antigamente era muito difícil, porque eram os pergaminhos e eram muitos pergaminhos para ler. E nem todo mundo tinha leitura, ninguém podia ler. Então, reunia-se as pessoas, o sumo sacerdote, os sacerdotes abriam ali aquele papiro e lia o que estava ali. E as pessoas decoravam, porque não tinham em casa como nós temos hoje aqui, ó, a Bíblia impressa, ela inteirinha, ó. Você pode ler ela todinha. Agora imagina, né? Cada capítulo desse em um pergaminho, quanto tempo, quanta demora para a gente encontrar o que nós estamos querendo procurar, né? E hoje nós podemos ler
Nós mesmos lemos a Bíblia, não precisamos pedir que alguma autoridade religiosa leia para a gente. Olha que maravilha, como o nosso Deus, ele é tremendo e cuidadoso para conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ler aqui agora o texto de hoje, né? 1 Tessalonicenses 5:4, que vai nos dizer o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, nós não estamos mais nas trevas, né? Nós estamos na luz, a luz divina, que abre-nos os olhos, que nos ensina, né? Que nos corrige, nos alerta para o dia do Senhor. Vamos ler aqui agora em Lucas 21:36, que vai nos dizer o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, um pouquinho antes vai nos dizer aqui, ó, sobre estar em vigília, né? O 34 vai dizer: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós o imprevisto aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Então, olha, nós vemos aqui, não devemos comer demais, beber demais, cuidar das vaidades da vida demais, né? Tudo tem um limite. Por quê? Porque estamos tendo que orar, buscar a presença do Senhor incessantemente. Porque para quando ele vier, não venhamos ser pegos de surpresa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos ver agora Sinfonias 1, do 3 ao 6, que vai nos dizer o seguinte: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor, e estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desde lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com seus sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar nos caminhos do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Então aqui é bem claro, né? Mesmo aqui vai falar sobre os castigos que vieram ajudar no passado, mas também os castigos que virá no dia da vinda do Senhor sobre aqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus. Amém? E olha que perigo,
Olha que situação difícil, né? Nós vemos aqui, as pessoas vão perecer. É triste falar, mas é a verdade. Vão perecer. Opa, se não estiverem, né, de acordo com Cristo Jesus. Então, precisamos usar nosso senso de justiça, né, para podermos estar de acordo com a vontade de Deus, amém? Então, nós vamos ler aqui também, para nossa reflexão, 2 Tessalonicenses 1, 8, 9, que diz assim: como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, perecerão eterna perdição. Ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, aqui também é bem claro, né? Aqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem a Jesus, serão condenados eternamente. Não queremos estar junto com tais pessoas de jeito nenhum. Não queremos. O que nós queremos é estar com Cristo Jesus e receber as bênçãos do nosso Deus. Amém? E para finalizar, meus amores, vamos ler aqui 2 Pedro 3, do 11 e o 12, aliás, o 13, do 11 ao 13, que diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, né? Então, depois que tudo perecer, quando Jesus voltar, né? Quando ele estiver aqui, que pessoas vos convém de ser? Como nós temos que ser? Né? É uma pergunta. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardemos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Nós aguardamos, né, este céu onde terá justiça, onde a justiça do Senhor prevalecerá, onde tais coisas ruins já não mais existirão. E nós estaremos ali com o reinado de Cristo. Amém? Então, como você está? Faz uma análise da tua vida. Você está com esse senso de necessidade, esse senso de apressar e estar preparado para o dia do Senhor? Né? Eu estou me preparando e já quero me preparar e ficar pronta. Porque se eu estiver preparando ele chegar, não vai dar tempo de terminar. Então, precisamos estar preparados antes que ele chegue, para que quando ele chegar, venha nos arrebatar. Amém? Meus amores, aprendi muito com essa palavra de hoje, né? Vamos profetizar, vamos proferir bênçãos sobre as nossas vidas, vamos estar alerta para o dia da volta do Senhor. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço no teu coração, um beijo enorme no teu coração. Nos ajude compartilhando, se inscrevendo, curtindo, comentando, deixando pedido de oração. Nós já chegamos a 1000 inscritos, passamos dos 1000, graças a Deus. Nossa próxima meta é 10.000 inscritos. Então me ajude a evangelizar. Conto com você e com a sua ajuda.
Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.